Oi pessoal, aqui no programa Prevenir de hoje nós vamos falar com a doutora Paula Poletti, que ela é diretora do Serviço de Gastroenterologia Clínica do Hospital do Servidor Público do Estado. Então bem-vinda, doutora, ao nosso Bom bate-papo. dia, doutor. Hoje nós vamos falar Bom um pouco. dia. Hoje nós vamos Muito falar. obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o câncer de cólon, né? Então vamos começar por uma coisa básica que é um câncer comum de é um câncer comum de existir e como que a pessoa, quais são os sintomas desse câncer? Vamos começar por aí então. Doutor Milton, o câncer de cólon, ele é o terceiro câncer mais frequente mundialmente. No Brasil, ele é o segundo câncer mais frequente, tanto no sexo masculino quanto no feminino. Já ultrapassou o câncer de pulmão e o câncer de cólon de útero. Então, ele é um câncer que tem uma incidência importante na população e ele é um câncer que a gente tem algumas medidas preventivas para serem adotadas e tem um bom impacto na incidência do câncer de colo. Então, ele é um câncer frequente, tanto no sexo feminino quanto no masculino, e, em especial, nossos dados brasileiros mostram que ele é o segundo câncer, tanto no sexo feminino quanto no masculino. Aí só para O, deixar claro, o cólon é o intestino grosso, né? Só pra gente não. isso, Porque às vezes a gente fala em cólon e colo de útero, que são coisas completamente diferentes. O colo do útero é do útero e o cólon é o intestino grosso. Então, quando a gente fala em câncer de cólon, é um câncer de intestino. perfeito, perfeito. E os sintomas, ele pode ser desde assintomático, dependendo da fase onde ele está. Então, os cânceres iniciais, eles não apresentam sintomas, como eles podem começar a se manifestar com pequenos sangramentos ou através de anemia, mesmo sem a visualização do sangramento, alteração do hábito intestinal, pacientes que tinham intestino com hábito regular, passam a ter intestino que prende, solta, ou pacientes que tinham intestino muito preso, passam a ter intestino mais solto. Em fases mais avançadas, pode ter dor abdominal, distensão abdominal, ou seja, aquele abdômen que fica inchado, estufado, dor, desconforto também podem aparecer, mas ressalto que são em fases mais adiantadas da doença. E doutora, Nas fases o câncer de cólon, ele tem o desenvolvimento rápido ou é uma coisa que demora ou ele tem um crescimento lento? Porque os tumores também têm isso, né? Alguns eles crescem muito rápido, os outros têm um crescimento mais lento. Como é que é o câncer de cólon? Doutor Milton, o câncer de cólon, ele tem um crescimento, via de regra, mais lento. Ele leva alguns anos para de uma lesão benigna se transformar numa lesão maligna. Essa é a grande maioria dos cânceres de cólon, mas hoje em dia a gente já sabe que tem uma menor porcentagem, em torno de 10 a 20%, que funcionam de uma forma diferente e que têm uma evolução muito mais rápida. Em geral, esses tumores eles estão mais frequentes na população mais jovem do que na população mais idosa. Então, via de regra, o câncer de cólon, ele, em 80% dos casos, em geral, ele vem de uma lesão benigna e ele leva anos para se transformar numa lesão maligna. E essa é a nossa janela de oportunidade de fazer o diagnóstico destas lesões benignas, retirá-las e evitar que esse paciente vá evoluir para um câncer de colo. Quando você fala em lesão benigna, você está falando do quê? Do pólipo, por exemplo? Ter pólipo Olha, é o caso, é uma lesão. O que é o pólipo? Vamos começar daí. o pólipo ele é uma lesão benigna do cólon, ele é como se fosse uma verruguinha, entre aspas, que ela aparece no intestino. O pólipo é uma coisa comum nos órgãos que têm mucosa, existe pólipo nasal, existe pólipo de endométrio, de útero. Então, eles são lesões comuns de aparecerem nos órgãos recobertos por mucosa. E
Alguns deles, não são todos, eles podem evoluir ao longo dos anos com a malignização e a transformação no câncer de colo. Mas ter pólipo, eu tenho algum sintoma? Tipo assim, eu tô com pólipo, eu sei que eu tenho pólipo ou não? Não. O pólipo é totalmente assintomático. Raramente eles se tornam sintomáticos quando eles ou são muito grandes ou eles são localizados numa porção muito distal do intestino e que pode aparecer uma espécie de catarro ou um pouquinho de sangue junto com as fezes. Então, esses são os principais sinais de alarme. Mas quando os sinais de alarme estão presentes, significa que a gente já tem lesões mais avançadas, ou seja, que a gente já está mais caminhando para ir para um tumor maligno do que a lesão benigna propriamente dita. E essa é a importância que hoje todos os órgãos públicos chamam a atenção para, se possível, sempre que é possível, implementar os métodos de prevenção e de screening ou rastreamento do câncer de colo. E qual que é a causa? A alimentação tem influência nisso ou é mais um fator de família mesmo assim? Doutor Milton, existem vários fatores que são implicados e que demonstram aumento na incidência do câncer de colo, comprovadamente. Alguns fatores que há uma suspeita, mas que a gente ainda não tem uma comprovação científica muito contundente, e outros que a gente sabe que realmente não tem nenhuma relação. A gente sabe que a idade é um fator que aumenta muito a incidência. A gente sabe que a incidência do câncer de colo, ela aumenta muito a partir ela começa a aumentar a partir dos 40 a 50 anos, depois de uma forma mais contundente a partir dos 50 e a partir dos 60 anos. A gente sabe que a histórico familiar é muito importante, tanto da presença do câncer de colo na família, quanto da presença do histórico de pólipos adenomatosos na família. A gente sabe que existem algumas outras doenças que essas doenças, em especial as doenças inflamatórias intestinais. A gente sabe que alguns pacientes que são submetidos à imunossupressão também têm maior incidência, e a gente sabe que os pacientes que têm as chamadas poliposes familiares, umas síndromes genéticas que aumentam demais a incidência do número de pólipos no colo, elas também têm uma chance maior. Todos são comprovados. A gente sabe que existem vários fatores que indicam que uma alimentação saudável, ela protege contra o câncer de colo. E aí, o que a gente vai chamar de uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é uma alimentação que ela é rica em fibras, e fibras boas, ela tem um consumo moderado de carnes vermelhas, em especial carnes processadas. E aí a gente sabe que as carnes processadas são as carnes defumadas, elas apresentam maior indício de população de câncer de colo. Isso é importante a gente... Que é salame, presunto, todas essas coisas, né? Cadela, esses embutidos todos em geral. Então, o que chama atenção é que a retirada, em alguns estudos, a retirada total da carne vermelha, ela não teve o impacto que se esperava. Então, hoje em dia, a gente sabe que, do ponto de vista geral para o organismo, a retirada total não é a mais indicada, e sim uma dieta balanceada, com ingesta de carne vermelha mais controlada, 2 a 3 vezes na semana, evitando, em especial, o abuso dos embutidos. A gente sabe que a reposição, a ingesta de
cálcio, a gente sabe que a ingesta de ácido fólico, então a ingesta de frutas e verduras em geral, elas também contribuem para uma redução na incidência do câncer de colo. Volto a salientar que esses estudos feitos com avaliação nutricional são estudos muito complexos, que levam muitos anos, precisam de uma população muito grande, então os níveis de evidência, eles ainda dados, mas os dados apontam para uma alimentação bem balanceada, uma dieta hídrica também bem balanceada, é o que mais protege toda a população do Porque eu imagino que essa industrialização da comida que aconteceu nos últimos 30, 40 anos também influenciou muito também no aumento do câncer, né? Porque é comida ultraprocessada, cheia de produtos químicos, a gente sabe que isso também influencia tanto na qualidade da alimentação como provavelmente no aumento dos tipos de câncer, né, doutora? Com certeza, doutor Nilton. E como que eu faço o diagnóstico? Quem que está indicado a procurar um gastro, por exemplo, para ver se tem câncer? Como que vocês indicam essa triagem, né, vamos dizer assim? Doutor Milton, qualquer paciente que evolua com algum sintoma que a gente chama de sintoma de alarme, então, anemia, refratária a tratamento, alteração do hábito intestinal, alteração das características das fezes, não só do hábito, mas fezes com muco, uma espécie de um catarro clarinho, com sangue visível, ou a presença de qualquer elemento que não seja o habitual à evacuação normal daquele paciente. Esses pacientes são importantes, pacientes com dor abdominal, distensão abdominal, ou seja, inchaço do abdômen. Todos esses pacientes, eles devem procurar o clínico geral ou um gastroenterologista para ter a avaliação realizada. Mas o intuito de todas as sociedades, e a gente está através do finalzinho do Março Azul, é a prevenção do câncer colorectal. Como é que a gente faz isso? Para rastreamento do câncer colorectal, quando a gente pensa em rastreamento populacional, a avaliação a partir dos 40, 50 anos, com um clínico geral ou, se possível, um gastroenterologista, para uma avaliação geral, a realização de exames gerais, e dentre eles, um exame importante que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que pode ser o primeiro sinal de que uma lesão esteja se desenvolvendo. Se a gente encontra um sangue oculto nas fezes, a gente deve referir o paciente, se possível, à realização do exame de colonoscopia. O exame de colonoscopia, ele é um exame que é uma endoscopia, é um aparelhinho que é introduzido pelo canal anal e que vai avaliar todo o intestino, na procura dessas lesões, tanto essas lesões benignas quanto lesões já malignas, para diagnóstico. E no caso das lesões benignas, durante o próprio exame, os pólipos são retirados, o que diminui a chance desse paciente evoluir ao longo dos anos com um câncer de colo. Uma vez encontrada uma lesão benigna no intestino desse paciente, ele provavelmente, de acordo com as características do estudo dessa lesão, ele vai ter que passar a ser acompanhado, e aí, com uma consulta anual, pesquisa de sangue oculto, e a repetição da colonoscopia em intervalos diferentes, de acordo com as características de histórico do paciente, com as características familiares desse paciente, com aquela que a gente ressaltou, principalmente pacientes que são familiares de primeiro grau, com câncer de cólon ou com pólipos adeninosos,
Então, a gente sabe que esses intervalos devem ser menores, porque a chance desses pacientes são um pouco maior do que a população geral, que não tem nenhum histórico, nem pessoal, nem familiar de pólipos ou de câncer de colo. O O doutora, exame eu vejo é muitas vezes, indolor. eu vejo muita gente já pulando a etapa do sangue oculto nas fezes e já fazendo direto a colonoscopia. Mas o sangue oculto é um exame barato que ele dá uma primeira triagem também, né? Porque a impressão é que todo mundo ignora o sangue oculto e pula direto para a colonoscopia, que é um exame mais invasivo, mais caro, mais perigoso, vamos dizer assim, do que o exame de fezes comum, né? Na realidade, doutor Milton, existe um certo preconceito com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque antigamente o método ele tinha muitos fatores confundidores e o paciente precisava fazer uma dieta que a gente chamava de dieta branca, sem nenhum alimento que pudesse confundir com o sangue humano nas fezes. E algumas vezes era pedido solicitado que o paciente deixara até de escovar os dentes para não ter falsos positivos. Hoje em dia, o método, a pesquisa do sangue oculto evoluiu bastante metodologicamente e ela é uma pesquisa com uma acurácia muito boa. Então, e do ponto de vista populacional, como o senhor mesmo comentou, é um exame mais fácil, mais disponível e que alcança um número muito maior da nossa população. O exame de colonoscopia é um exame muito mais específico e especializado. Ele é um exame, hoje em dia, feito de forma totalmente indolor, mas ele requer uma sedação, ou seja, o paciente vai receber uma medicação para dormir durante o seu exame, o que garante um exame indolor e imperceptível ao paciente, mas traz todas as ressalvas de uma sedação, ou seja, os riscos de uma sedação. Hoje em dia, também a sedação é muito mais segura do que já foi, ela é realizada em via de regra pelo médico anestesiologista, que garante uma segurança muito boa para os pacientes, tanto os mais novos quanto, em especial, os mais idosos, que são os que mais acabam necessitando realizar esse tipo de exame. Mas o exame hoje em dia é seguro, mas como o senhor comentou, ele é mais caro, feito, realizado em centros especializados, e ele requer um preparo, uma dieta especial, o uso de laxantes, para que esvazie todo o conteúdo de fezes do intestino para que ele possa ser bem examinado. E também não adianta a gente fazer um exame de colonoscopia e não ter um resultado bom. Tem muitas fezes no cólon que impede a visualização de toda a mucosa e um exame bem feito com uma acurácia diagnóstica boa. Doutor, uma coisa que a gente não falou aqui, o exercício físico, ele ajuda no funcionamento do intestino? Porque a gente fala isso, né, que pessoas que têm intestino preso, que é bom tomar bastante água, comer bastante legumes, verdura, mas também o exercício físico também é uma coisa que ajuda, né? O exercício físico ajuda. Existem alguns trabalhos, doutor Milton, que investigam se o sedentarismo tem impacto na incidência do câncer coloretal. A princípio, isso parece acontecer sim, a gente ainda não tem dados suficientes para afirmar, mas a gente sabe que existem indícios fortemente contundentes que levam a pensar que o sedentarismo ele aumenta a incidência do câncer coloretal. Ou seja, vamos dizer o contrário, que a atividade física protege do câncer coloretal. A gente sabe que todo intestino que funciona bem, ele tende a ter uma incidência um pouco menor do câncer de cólon do que aquele intestino que é mais preso, que o paciente tem mais dificuldade para evacuar. Existem indícios científicos que embasam esse pensamento. Bom, como o senhor falou, atividade física, uma dieta rica em fibras, e uma ingesta de líquidos, né, que a gente
faz um apelo, líquidos em geral, a gente sabe que as pessoas às vezes têm dificuldade ou não gostam de tomar água, então sucos, chás, qualquer tipo de líquido é muito bem-vindo. E a gente deve ter uma ingesta hídrica de no mínimo 2 litros ao dia para que a gente tenha um intestino bem tratado e para que a gente tenha fezes não tão enrijecidas, não tão secas, não tão difíceis de serem eliminadas. Então, isso ajuda e é importante sim. O A álcool também é alimentação, um fator, né? A ingestão de álcool, porque o álcool também irrita o intestino, vamos dizer assim, né? Doutor Milton, a ingesta alcoólica, assim como o tabagismo, eles estão implicados na gênese de vários tumores. Existem evidências e estudos científicos tentando fazer essa relação. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma evidência que nos permita afirmar, mas a gente tem evidências que caminham nesse sentido. Então, a ingesta alcoólica abusiva, assim como o tabagismo importante, podem ter sim implicação na gênese do câncer coloretal, como tem na gênese de vários outros tumores. E esse é um tumor fácil de ser evitado, né, doutor? Pelo que você falou. É um É, tumor fácil de é ser diagnosticado e de ser evitado também, né? Um diagnóstico sim, precoce, vamos dizer assim. o diagnóstico precoce. Por isso, não esperar ter os sintomas que a gente comentou, não esperar que o intestino mude o funcionamento, ou que apareça sangue nas fezes, ou que tenha anemia. A gente tem que tá alerta que a partir existe uma discussão nos últimos anos, até recentemente era a partir dos 50 anos se começava o rastreamento do câncer coloretal. Hoje já existe uma discussão quanto a se antecipar esse rastreamento, porque a gente sabe que quando o câncer acontece nos pacientes mais jovens, ele sempre é um tumor mais agressivo e, via de regra, quando faz o diagnóstico, ele está numa fase mais adiantada. Então, existe uma tendência de antecipar esse rastreamento para os 45 anos. A discussão ainda é grande, porque o impacto financeiro é grande na adoção dessas mudanças, mas a gente sabe que não se deve esperar os sintomas. Todo paciente, a partir dos 50 anos, deve consultar um gastroenterologista e deve ser avaliado, submetido à pesquisa do sangue oculto e colonoscopia, se houver indicação e se houver oportunidade. Não vamos esquecer que a gente comentou, a colonoscopia é um exame caro, um exame que não está facilmente disponível. Mas a gente sabe, existem estudos que comprovam isso de uma forma muito contundente, estudos americanos, da Task Force americana, que se iniciaram na década de 70, mostrando que a ressecção dos pólipos tem um impacto e uma redução na incidência do câncer de colo. Tanto que na década de 70 começou não com a colonoscopia, com a retosigmoidoscopia, que é um exame mais simples e que via só o cólon esquerdo. Então começou-se a se ver que a incidência do câncer do cólon esquerdo começou a diminuir em relação ao do cólon direito, sendo que a do cólon esquerdo sempre foi mais frequente, justamente pela ressecção dos pólipos que estavam localizados no cólon esquerdo. Então, hoje em dia, a gente prioriza a realização da colonoscopia para a prevenção do câncer do cólon todo, e a gente sabe que existe um impacto nas próximas décadas na incidência do câncer do cólon. O câncer de cólon, como todo câncer, ele tem uma gama de malignidades, digamos assim, do grau de agressividade. Em alguns tumores pequenininhos já têm metástase, e outros que seguem essa sequência de lesão benigna e ao longo de anos a transformação maligna, esses têm um comportamento um pouco mais benigno, dando a chance de
fazer o diagnóstico do tumor numa fase ainda sem metástase. Então, existe uma gama muito grande de tumores em grau de agressividade e de comportamento. Hoje em dia a gente sabe disso. Então, é importante a prevenção de todas as. Tá ótimo, doutora. Eu acho que se, você citou aí pontos importantes, esclarecemos um pouquinho o que é o câncer, as causas, a maneira de prevenção. Mais algum recado para a gente poder encerrar o nosso bate-papo? Eu gostaria de deixar um recado, sim, doutor Milton. É importante, a gente sabe do dia a dia corrido, de todos, mas é importante a gente estar atento aos mínimos sintomas, sintomas de sangramento, a evacuação, sintomas de dor, a evacuação, dor abdominal que não existia anteriormente, fraqueza, cansaço, que são sintomas de anemia, a procura de um médico para que se faça uma avaliação no contexto geral do seu organismo e também focada no câncer de cólon. Mas é importante que a gente faça no nosso contexto geral e aí essa avaliação vai nos encaminhar para uma avaliação mais específica, voltada para o câncer de cólon e reto, se for o caso. Ah, e uma última pergunta que você falou, me veio uma. Por exemplo, quem tem hemorroida e tem sangramento é diferente desse sangramento de quem tem o câncer, por exemplo? Qual que é a diferença que para identificar? Doutor Milton, o sangramento da hemorroida, ele é um sangramento geralmente pontual, quando o paciente fez um esforço para evacuar, as fezes saíram muito duras. Em geral, esse sangramento, ele é visto um sangue vivo no papel higiênico, ou chega até a pingar um pouquinho no vaso. Ele, em geral, ele está ligado a um sangramento muito baixo, que é do orifício anal, da região que a gente tem as hemorroidas. O sangramento de um tumor do reto pode simular um sangramento de hemorroida, sim. Mas por isso que é importante, mesmo nesse sangramento, procurar um profissional de saúde, um médico, que ele vai ter a condição de avaliar se é uma hemorroida, e aí também é importante tratar a hemorroida para que essa hemorroida não complique, esse paciente tenha complicações da hemorroida, ou mesmo venha a desenvolver uma anemia por conta do sangramento hemorroidário e outras complicações do nosso organismo, mas também diferenciar do câncer de pele, em especial o câncer de reto, porque quando as fezes passam e tem um tumor no reto, ele pode sangrar e esse sangramento ser muito semelhante para a visualização dos nossos pacientes como um sangramento hemorroidário. Tá ótimo, doutora. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas dicas que você nos deu. E a ideia aqui do programa é a gente sempre trazer algum tema, esclarecer para que a gente possa prevenir, né? Na verdade, a ideia é essa. Exatamente, a ideia é essa. Muito obrigada, doutor Milton, pela oportunidade de falar sobre um tema que na nossa especialidade tem muita importância, já que ele está muito incidente na nossa população. Muito obrigada, bom dia a todos.